E aí, turma, boa noite, tudo bem? Esperar o pessoal chegar aí. A federação está ao vivo, e aí? O pessoal do Viseu chegou. E aí, vocês estão me ouvindo? Alguém me dá um retorno aí? Fala, Rogério, tudo bem? Pagoto já tá na área. Pagoto, tá me ouvindo? Vamos fazer um teste antes. Daniel, Fer Miranda, Pagoto. Sim, alto e claro. Legal. Ricardo, doutor Altair. Boa noite, presidente. Tudo bem? Beleza, Pagotão. Vou te adicionar aqui então. Segura aí. Chico. Parra, estou aqui no MBCBR. Boa. É isso aí. E aí, todo mundo se comportando na quarentena? A quarentena não acaba, né? Impressionante. Vai acabar. Vai acabar. Deixa eu baixar o som aqui um pouquinho. Deixa eu colocar o Pagoto aqui no ar já. Pagoto. Pagoto super pontual, hein? E aí, Pagoto? Fala, Parra, tudo bem? O que você tá bem? curtindo aí? É um anos 80, aí um Marvin Gaye, é isso? Eu estou curtindo Tilo Green num projeto super legal que ele tem com o Darius House. Eu vou te mandar o link depois, aliás, para quem quiser curtir aí. É muito legal, cara. É bom que nessa... Hein, Pagoto, nessa quarentena a gente vai descobrindo um monte de coisa, né? A gente acaba tendo tempo para fazer um monte de coisa que a gente fala, vou fazer e nunca dá tempo. Não, eu tô em casa direto, né? Eu tô saindo muito pouco. Eu sou diabético, grupo de risco, aí a mulher, os filhos não deixam sair muito. Então, eu tô mexendo nos carros, tô mexendo no jardim, tô mexendo no meu arquivo. Comecei mais um livro, não sei se acho que você viu hoje, né? Eu vi do Carmanguia, né? Da Puma, Carmanguia. Do Puma, né? Do Puma, o livro do Puma. Escreveu o livro da história do Puma. Muito e legal. Aí aquelas coisas, né? Não sei nem ainda como eu vou fazer, porque a editora que eu faço lá está sem investimento, mas eu falei, quer saber? Eu vou com a cara e a coragem. Vamos contar com o pessoal aí dos clubes, o apoio, sei lá, da revista Classic Show, mas vamos registrar a nossa história. Né? Pagoto, até o fim da live a gente arruma alguém para patrocinar esse livro aí, fica tranquilo. Pô, melhor ainda, né? Se tiver um patrocínio. E agora, a minha ideia é para ver se a gente lança em Lindóia, né? Eu nem falei com o Júnior ainda, mas se a gente conseguir apresentar o livro em Lindóia, vamos ver, né? Que agora nós temos tempo, né, para mexer, vamos aproveitar, né? Eu já estava produzindo, começando a rabiscar. Oi. Então, eu já estava... Tá com um pouquinho de delay, tá com um pouquinho de delay, então tá no vai e volta. Você estava falando que você já tinha começado a produzir o livro. Não, eu ia escrever esse livro junto com o Felipe Nicoliello. Aí o Felipe lançou duas edições de uma revista, né? Falou, vamos esperar um pouco. Aí depois ele ficou doente, teve um problema de coração. Falou, não, a hora que eu tiver melhor, a gente faz. E aí ele falou, agora eu vou fazer uma cirurgia e depois a gente vai fazer o livro. Eu falei, legal. Só que ele não resistiu à cirurgia, né? Não sei se você lembra do Felipe. Claro que eu lembro. Cara muito querido. Referência em Puma, um cara super querido, é muito gente boa. Material, né? E eu não queria fazer o livro sem a colaboração dele, sem ele estar junto, né? De forma nenhuma. E aí agora eu retomei aqui, eu falei, quer saber, vamos reativar o projeto, eu com o Rogério de Simone. O Rogério tem muita foto de Puma que ele já estava tirando, já estava juntando para esse livro, né? Então, lá, Felipe Bitu chegou. É isso aí, eu queria aproveitar, antes da gente começar, Pagoto, mandar um abraço para todo mundo que está entrando, o pessoal do MG,
o Ednúbio chegou aí, eu vi que o Guilherme Mageste chegou aí, salve Guilherme Mageste, Vinícius, o Bitu, o grande Felipe Bitu, beijo na careca do Par. Respeita que o Pagoto batizou minha careca de careca targa. Isso já tem uns quase 10 anos, eu nunca mais vou esquecer isso, cara, nunca mais. Porque não é conversível. Não, é tarde. Daqui a pouco vai estar. Daqui a pouco vai virar um Phantom, fica tranquilo. Pagoto, vamos lá. Bem-vindo aqui, então, a mais um bate-papo da FBVA, da Federação Brasileira de Veículos Antigos. A gente teve essa ideia de se movimentar, né, e aproximar um pouco a federação dos associados, da comunidade antigo-mobilista, dos amigos, enfim, né, porque a federação é uma social grande, uma entidade grande, e vários diretores, vice-presidentes, e a gente se conhece, mas muita gente não nos conhece, né? Então a ideia é essa. Então, bem-vindo aqui a esse bate-papo. Eu acho que você está inaugurando aí a questão dos diretores técnicos. O último bate-papo foi com o Jorginho, que é um diretor regional, assim como eu estou diretor regional também. E vamos lá. Perguntinha clássica que a gente sempre começa. Em que momento que você descobriu que tinha gasolina com ferrugem correndo nas veias? Como é que foi isso? Puta, cara, acho que desde quando eu nasci, eu sempre gostei de carro. Eu sempre gostei de carro, né? Desde moleque. Sempre me interessava. O meu pai, quando eu comecei a ficar mais interessado por carros antigos e tal, o meu pai me contou uma história que eu não lembrava disso, né? Eu deveria ter, no máximo, 10 anos de idade, 8 ou 10 anos de idade. Aí chegou um amigo dele com um Citroën antigo. Falando depois, eu descobri que é um 11 Leger, né? Então, já era um carro antigo, isso deveria ser 72, 73, e ele chegou com um Citroën. E já era um carro de 20 anos, mais ou menos, né? Já era um carro antigo. Era um carro diferente, né? Meu pai tinha Cinca, tinha Dodge depois, mas era diferente, né? E eu fui ver, né? E ele foi mostrar para mim, olha, tal, e mostrou dentro do carro, né? E eu lembro, né, das linhas do carro, tal. E aí meu pai que conta. Diz que eu passei atrás do carro, puta, fiquei emburrado e falei, eu vou entrar. Aí meu pai falou, o que foi, né? Ele falou, eu falei para ele, não dá, esse carro tem lanterna de Volkswagen. Porque nos anos 70, né? Depois a gente vai falar sobre isso aí até, né? Depois dos anos 70, a legislação obrigava o carro a ter a lanterna e o pisca separado. Então era comum o pessoal colocar nos carros mais antigos, devia ser uns 50 e pouco, 51 e tal. Então ele botou naquele paralaminha do Citroën a lanterna do Fusca. E eu fiquei puto. Eu falei, não serve, fui embora, né? Aí meu pai vale. Falou, agora não vale, não pode. Isso não vai dar placa preta. Puta, então, quando meu pai via eu falando dos carros originais, ele falava, pô, desde pequeno você já era chato com isso, né? Que legal. Mas assim, legal. Eu sempre gostei de carro antigo. Eu lembro, nos anos 70, eu com 14, 15 anos, andando tinha um ferro velho do Detran aqui em São Paulo, eu ia lá, queria conhecer os carros, cheguei a comprar carro menor de idade, um Chevrolet 48, junto com um amigo meu. Sempre quis mexer com carro, sempre gostei de carro, comprava tudo quanto era revista. Tinha em casa? Seu pai tinha? Vocês tinham carros antigos em casa? Então, ou como o doutor Otávio disse, o carro era só para ir do ponto A ao ponto B? Não, o meu pai teve um caso muito bacana. Meu pai não era um cara ligado em carro, não era um cara apaixonado por carro. Mas o meu pai e toda a família Pagoto sempre foi muito ligado à mecânica. Então, vários Pagotos com habilidades manuais. Mecânico de avião, mecânico de carro de corrida. Meu avô era serralheiro artístico, meu pai trabalhou muitos anos na Kodak, com máquinas de revelação de fotografia e tal, né? Então, meu pai
mecânica. E aquela cultura ainda europeia de não vender o carro. Enquanto o carro está bom, ele conservava o carro, às vezes comprava outro, mas conservava aquele. E ele falava uma coisa: a máquina não tem idade. Desde que você conserve, faça manutenção, se o carro andava em 1960, ele vai andar em 70, vai andar em 80, né? E é uma coisa que eu falo até hoje. Se você mantém a máquina, né? E assim meu pai era, desde do torno que ele tinha do tempo da guerra na fábrica dele, que ele falava, não, é um torno alemão, é só manter ele certinho, lubrificado, tal. Então ele sempre foi equipamento bom, se você der manutenção preventiva, dura para sempre, né? Dura, é muito difícil falava, um equipamento, seja o que for, como diz, um torno, um carro, a gente sabe disso, poxa, a gente tem carro, a gente que vive isso, a gente sabe disso, né? Tem marcas, por exemplo, a gente fala Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz, toda vez que eu abro e fecho a porta, por exemplo, de uma barra 8, eu tenho a impressão de que aquele carro vai durar para sempre, sabe? A borracha, o aço, a porta. Você fala, nossa, isso aqui é só cuidar que ele vai bem, entendeu? Não, né? Aí, como o doutor Otávio disse na nossa live passada, ele falou assim, chegou um momento que tem que trocar de carro porque ele fica inadequado socialmente. Então, começa a ficar inadequado socialmente. Falou assim, aí foi a régua dele, né, da família dele. Exatamente. Mas, caso contrário, o equipamento vai embora, meu. Então, eu sempre levei esse ensinamento do meu pai, e meu pai em tudo isso. Ele fala de jogar fora, vamos ver como é que faz, tal. E a família dele, o irmão dele era piloto de avião, tal. Tinha um tio dele que era mecânico. E o avião é isso aí, você tem uma manutenção preventiva. Deu tantas horas de voo, tantas horas de uso, você troca, né? E o carro é a mesma coisa. E até hoje, eu tenho carros que eu uso aqui com 10, com 15 anos, tal. Você faz a sua manutenção preventiva, é igual era zero, né? Então, é por aí. Mas, voltando à minha história, né? Então, eu sempre gostei. Entrei na faculdade de engenharia. Alguns carros que eram do meu pai, ele comprava o novo, mantinha o antigo. Então, eu já conservava. Eu sempre tive muito essa ideia de clube de carro antigo, né? O primeiro clube que cheguei aí em exposição na hípica do Veteran, o concurso de elegância. Cheguei aí com 16, 17 anos, né? Legal. Ia que tinha, eu já ia, tal. Isso nós estamos falando em 1980, por aí, 82, né? E aí, quando eu acabei ficando com alguns carros que eram do meu pai, né? E comecei a participar de clubes de carro antigo. Cheguei aí no Veteran Car Club, né? Molecão, curioso, querendo entender os modelos, né? Animadão, né? Antes disso, tem uma história muito legal que muita gente... Eu contei outro dia numa live que eu fiz. 1978, nosso saudoso amigo Romeu Siciliano, junto com o Antônio Avolio e com o seu Roberto, fizeram aqui em Interlagos, de frente para a represa, o Museu do Automóvel. Pouca gente vai lembrar desse Museu do Automóvel. E isso foi 78, 79, eu, molecão, 14, 15 anos. O meu pai tinha um terreno ao lado. Então, meu pai chegava fim de semana, que era na frente da represa, e eu queria ir no terreno para ir no museu, né? E aí eu fui uma ou duas vezes, né? E meu pai falava, é o Museu do Italiano do Ipiranga. Era o Romeu. Meu pai chamava o Italiano do Ipiranga. Aí eu fui umas duas vezes, assim. Na terceira vez, o Romeu chegou para mim e falou, você de novo, você gosta, né? Então não precisa mais pagar ingresso. Porque cada vez que eu ia, tinha um ingresso lá, como hoje, sei lá, R$20, né? E ele via que eu gostava. E eu estou contente disso para o Joãozinho, né? E aí eu ia lá, e eu queria saber. E ele tinha paciência comigo. Olha, o Ford T é assim, o câmbio é aqui no pedal. Olha, esse aqui é o Cadillac do Roberto Carlos. Nem sei se era, né? Porque o Romeu gostava de contar a história, né? Mas ele mostrava todos os carros do museu, devia ter uns 20 ou 30 carros, e eu adorava.
E ali já começou o meu gosto por carro, né? Por carro antigo. E E tinha aí quantos comecei anos a ir isso, Pagotto? Isso em 78, eu tinha 16 anos de idade. Foi quando eu Tá. comecei a gostar. E agora eu vou falar da primeira vez que nós participamos num clube de carro antigo. Porque eu sempre fui adepto, sempre tive essa ideia de que precisa se organizar as pessoas que gostam da mesma coisa e fazer Sim, um clube, seja para sim, peça, para troca de informações, tudo isso. sim. Então, em 1984, eu tinha 20 anos, que eu sou de 64, eu fundei com mais meia dúzia de amigos o Clube do Dodge, porque o Dodge tinha parado de fabricar em 1980, né, 81. E meu pai tinha um zero, e eu tinha também um outro 76, que ele não vendeu quando ele comprou o 80. E aí eu encontrei um pessoal e, na época, a Chrysler tinha passado por uma grande dificuldade e estava se erguendo graças ao Lee Iacocca. Então, você acredita que, moleque, tudo 20 anos, vamos escrever uma carta para o Lee Iacocca. Aí escreveu uma carta. Nós somos aqui jovens brasileiros apaixonados por carro, parabéns pelo seu trabalho, somos apaixonados pela marca Chrysler, né? Você E não mandamos agradeceu com pelo essa carta. Mustang, hein? E o mais legal é que ele respondeu, né? Ah, Respondeu. Lee Iacocca Nós respondeu sua estamos carta. honrados e do outro lado do oceano, no hemisfério sul, no outro hemisfério, né? E mandou todos os catálogos do lançamento, né? Aqueles Chrysler dos anos 80, feio para burro, até meio junto Deixa com eu fazer um parênteses aqui para contextualizar o pessoal. Lee Iacocca é um dos executivos, foi, né, um dos executivos mais brilhantes da indústria automotiva e, puta, ter fonte de tese, enfim, uma das maiores cabeças do nosso tempo agora, né? Lee Iacocca foi o pai do Mustang, né, um dos carros Lógico, você mais tinha que falar. importantes. Não, mas a gente tem que falar da obra dele, né? Eu acho que é um dos Sim. carros mais importantes que está em fabricação até hoje. O Mustang é o carro esportivo mais vendido do mundo, inclusive na Alemanha, sabe? Ou seja, o carro tomou uma proporção que hoje, assim como a Corvette também, como o Dodge Viper, que são ícones, é maior do que a marca. Quando você fala de um Mustang, você nem associa muito com a marca. O Mustang é uma entidade, né? É uma coisa que parece que anda sozinho. E aí, quando ele foi para a Chrysler, teve um desentendimento ali com o Bill Ford, ele foi para a Chrysler, né? E na Chrysler ele levou essa genialidade dele, e ele é o pai da minivan moderna, né? Da Caravan, da Grand Caravan, tudo isso, ou seja, ele é o pai. Na batuta dele acabou saindo Viper, ele levou Shelby junto, ou seja, ele deixou um legado fabuloso na Ford e salvou a Chrysler, né, Pagotto? A primeira coisa, E a Chrysler ele pôs todo mundo na rua, falou, ó, vamos começar a fazer carro direito, porque gastava-se muito com pós-venda, né? A Chrysler tinha um péssimo controle de qualidade na época, e isso estava custando muito caro para os revendedores, né? Tinha vários problemas. E aí ele chegou e colocou ordem na coisa, falou, ó, vamos parar com isso, poxa. Ele era um cara genial de vendas. E a primeira coisa que ele viu lá na Chrysler é que sobrava carro no estoque, né? Então, por que vocês fizeram carros, exatamente. Né? Estoque, né? Então, ele começou a fazer ao contrário. Faz o pedido, daí nós fazemos o carro, né? Aí não sobra carro, né? Quer dizer, bom, então aí o Pagotinho ali, né, andando de Gol GT, com escapamento aberto, achou que era uma boa ideia mandar uma carta para o Lee Iacocca. E o Lee Iacocca respondeu. E como é que foi isso? Fala aí. E aí foi muito legal, né, quando respondeu. E aí fizemos alguns eventos bem bacana, aí já a ideia de organizar o evento, de se encontrar, de comprar carro junto para tirar peça. Não tinha internet, não tinha nada disso, né? Cheguei a viajar para o interior, para trás de peça, né? Meu pai tinha também guardado um Simca Chambord, que ele gostava muito, não valia nada, né? E eu cuidei desse Simca e tal. Então, assim, começou por aí. E aí, sempre apaixonado, eu me formei em engenharia, né? Mas acabei não conseguindo ir trabalhar na indústria automobilística, que era meu sonho. Porque quando eu me formei já era a época do carro mundial, já vinha muitos projetos prontos, então a indústria
já não tinha tanta Estava numa outra fase, né? engenharia. Mas sempre apaixonado nos carros e já participando dos eventos, né? Ontem, por exemplo, estava... E dos clubes, né? Então, nos anos 80, eu já frequentava eventos do Veteran, já comecei a conhecer o pessoal do Clube do Chevrolet. Estavam lembrando aqui, outro dia, do Salão do Automóvel, que foi cancelado nos anos 80, eu acho que 88. Meu irmão entrou. Boa noite para o meu irmão aí, para o João Paulo. Então, quando foi cancelado, aí deram uma área para o Clube do Chevrolet. Então, eu fui com eles lá, ajudamos a montar. Tinha uma praça de um coreto, né? Aí depois o pessoal do Veteran, junto com o Miguel Lebre, fizeram o Salão do Automóvel Antigo lá da Bienal do Ibirapuera, né? Outro dia o Joãozinho Siciliano postou umas fotos, né? Então eu já estava lá e lá comecei a conhecer muitos colecionadores que a gente achava, eu molecão, né? Pessoas intocáveis. Aí eu comecei lendas, a falar... né? Os cardeais do antigo mobilismo, né? Então, aí eu comecei a ver que eu era como eles. Eu já tinha esse... E me tornei amigos de muitos, né? Então, fui muito bem acolhido já de moleque, que é o que acontece hoje também. Quando chega um gurizão de 20, 22 anos e gosta de carro antigo, a maioria dos clubes de carro antigo, o pessoal já com 50, 60 anos, recebe bem o cara que gosta da mesma coisa. Claro. Né? Carro antigo, eu acho que não tem muita idade, né? Obviamente, você acaba separando as tribos pelo, né? Galera mais do ar, mais disso, mais daquilo, do europeu, do americano. Mas no final das contas, todo mundo gosta de carro. Todo mundo gosta de carro antigo, né, Pagode? Gosta de preservar, de trocar experiência. É muito legal isso. Fui muito bem acolhido, teve pessoas muito legais. Hoje eu imagino, né, quando, sei lá, encontrava, na época, né, o Elgio Aragão, na época o Romeu Siciliano, o seu Henrique Erveni, né, eram pessoas que a gente ouvia falar, tal, né, o colecionador, assim, Caetano Carminiani. E quando você conhece, você vê que você fala, putz, como eles são simples, eles gostam do que eu gosto, né? Então foi muito bacana isso. E acho que ainda acontece hoje nos diversos clubes, né? Então foi assim, né? Começou assim. E a minha vida sempre muito ligada aos carros, novos e antigos. Mas o seu primeiro carro antigo, seu, para você chamar de seu mesmo. Porque pelo que você falou, seu pai sempre teve carro em casa, né? Sempre curtiu isso. E eu acho que essa foi a sua semente. Mas e o seu? Você pegou a chave e falou, bom, esse aqui sou eu que cuido, eu que comprei, eu que vou manter, eu que é meu esse. Na realidade foi o seguinte, o primeiro carro que eu posso considerar que foi meu carro antigo foi esse Cinca do meu pai, que ele ia vender muito barato, né? Não valia nada, e eu não deixei. Logo depois, ele tinha uma Kombi 1960. Isso foi 81, 80. Ele ia vender pro cara que vende, tipo vender caldo de cana, sabe? Era umas caras que vendia coisa. Sabe aqueles caras que vendem borrachinha de panela de pressão, né? Meu pai ia vender pro cara e eu falei, não, você não vai vender essa Kombi. Essa Kombi... Eu aprendi a dirigir, nasci na Kombi, né? Era uma Kombi 60, isso tinha 20 anos, ela era 80. Aí meu pai falou, mas o que você quer com essa Kombi? Eu falei, não, essa Kombi é minha, eu tinha aquele lado, né? Aí ele falou o seguinte, eu te dou essa Kombi, mas tira ela daqui, né? Eu falei, tá bom, tira ela daqui. Então, a Kombi, depois eu demorei um tempo para restaurar a Kombi e tal, que você conheceu ela, né? Hoje está restaurada, foi uma Kombi maravilhosa. Essa Kombi foi para dentro do Salão do Automóvel, né? E aí teve uma época muito legal, também nos anos 70, que os carros V8, os Dodge, Galaxy, caíram muito de preço. Então você comprava, vendia a bicicleta, eu dava o videocassete, juntava a mesada, né? Então eu tive alguns Dodges,
Aí teve um lado de comerciante até, né? Que eu ganhei algum dinheiro. Então, sabia de um Galaxy abandonado no segundo subsolo de um prédio na Avenida Angélica. Aí eu ia lá, comprava do senhor. Aí sabia onde tinha os ferros velhos, né? Tinha a Landauto perto da minha casa, tinha na Ricardo Jafé aqui. Então, eu ia atrás da calota do pisca original, polia na unha o carro, tal, né? E Põe o carro em ordem, né? Levantava, curtia o carro e arrumava um dono, né? Aliás, é uma coisa que eu faço até hoje, a minha esposa me enche, que ela fala que eu não posso ver um carro abandonado, é que nem ver um cachorrinho perdido na rua, né? Então eu pego, dou banho, lavo. Quando ele está gordinho, bonitinho, eu arrumo um dono, né? Tudo bem, velho. Você está fazendo a sua parte social. Cadê a Andréia? Ela está aí? Não tá. E eu tive, manda um beijo para ela. Eu tive vários carros assim, né? E aí tive carros que ninguém dava nada na época. Tive Chevelle, tive Impala, tive carros V8 que você comprava muito barato, né? Eu lembro dessa época. Realmente não valia nada mesmo, né? Não valia nada, tal. Alfa Romeo, cheguei a ter uns Alfa TI nos anos 80, que descobri um cara que desmanchava aqui em Itapecerica da Serra. Cheguei a comprar carro na porta do desmanche. Eu falei, não vai desmanchar, não. Quanto você pagou? Te dou um lucro, mas vamos funcionar ele, né? Então, assim, eu sempre tive esse lado, né? E o que eu queria falar bastante é desse lado dos clubes, né? Então, aí eu participei, depois do Clube do Dodge... Peraí, deixa eu criar uma linha do tempo aqui. Então, você teve esse seu envolvimento com os clubes, né? Essa história toda. E você fazer parte, como é que você entrou para dentro de um clube? Você falou que fundou o Chrysler Clube e tal. Então, assim, ali você fundou. Como é que foi esse desenvolvimento? Como é que vocês chegaram na federação? Como é que foi esse caminho? Então, eu vou fazer uma linha do tempo da marca Dodge, que foi que eu participei mais, tá? Tá bom. Depois eu falo de outros clubes que também foram importantes. Então, faz tempo, já ficando velho. Puxa saco. Não, então, eu comecei com o Clube do Dodge em 84. Aí, depois de alguns anos, 2 ou 3 anos, esse clube acabou virando negócio de um dos diretores do clube, engravidou a namorada, estava desempregado, começou a viver de mexer com o Dodge. Aí nós se afastamos e eu fundei, junto com o Renato Leone e os irmãos dele, o Dodge Club. Foi um outro clube do Dodge que eu fundei em 1988, o Dodge Club. Inclusive, lançamos o clube nesse evento que eu te falei, lá na Bienal do Ibirapuera, que era o evento, segundo salão do automóvel antigo. Quando abriu a importação em 1993, o Dodge Club já tinha uma quantidade boa de sócios, participava de evento. Teve um problema que você vai lembrar da marca Dodge, em que uma empresa, né, do seu Gito Chama, Moinho São Jorge, era dono da marca Chrysler no Brasil. Então, vieram umas cartas extrajudiciais, depois vieram o advogado, e fizeram a gente fechar o clube em 93. Então, deu um trabalhão, porque era uma entidade, era um clube com CNPJ, tudo certinho, né? Aí nós tivemos que fazer uma coisa muito triste, tivemos que fazer ratear entre a diretoria, aquela meia dúzia, para encerrar o clube. E aí, por que surgiu o Chrysler Club? O Chrysler Club surgiu em 99, porque eu não me conformava de não ter mais um clube da marca. Mas não teve nenhum tipo de diálogo com eles? Não teve nada? Não teve. Fecha e tchau? Fomos obrigados a fechar, encerrar na junta comercial, o CNPJ e tal, né? E aí o Chrysler Club só veio em 99. Por quê? Porque em 98 a Chrysler voltou para o Brasil para produzir a Dakota. Então nós começamos, eu, Renato Leone, o Lincoln, o Tony, uma turma, uns 6 ou 7,
Primeira coisa, marcamos uma reunião na Chrysler do Brasil, já tinha um escritório em São Paulo, antes de começar a fazer a Dakota, e falamos, olha, nós somos uma turma que gosta do carro, papapá, tivemos esse problema, nós só vamos voltar, nós queremos voltar a fazer um clube, mas nós só vamos fazer isso se a gente tiver uma autorização, né? Aí levaram lá para a diretoria e eles falaram, não, pô, se os caras gostam da marca, né, eles vão levar essa marca para frente, né? Eles são apaixonados pela marca. Então, falaram, tudo bem, vocês podem usar a marca Chrysler, pode usar a marca Dodge, né? Então, isso foi em 99. E aí, em 2000... E aí vocês receberam uma autorização formal da Chrysler do Brasil para fundar o clube, usar o nome, usar tudo mais. E teve algum apoio? Porque... Não. Teve uns anos que ganhamos pôster, camiseta, mas apoio financeiro nunca, né? Ficou no cafezinho. Por que isso? E aí, em paralelo, eu preciso contar um pouco mais dessa história minha nesse tempo, que eu preciso falar de algumas pessoas muito importantes, né? Então, em 1991, final de 91, eu conheci a minha esposa porque a mãe dela tinha uma revista de automóveis antigos, que chamava Antigo Mobilismo Magazine. 1991, isso, né? Então, eu conheci minha esposa por aí, eu já era colaborador da revista, eu era assinante, colaborador da revista, né? Cobria os eventos sempre que podia, né? Então, estava em todas e conheci minha esposa, né? E nessa época, uma pessoa que, assim, juro, fez muita falta, que eu adorava, que era o seu Cláudio Borrego. Então, nos anos 90, eu frequentava toda quinta-feira. Era de lei, era na terça-feira. São Paulo tinha... Sambódromo. Não, São Paulo tinha as reuniões do Veteran, às terças-feiras. Quando o Veteran acabou, o pessoal se encontrava na churrascaria do Janus Wessel, que chamava Capricho. Final dos anos 80, isso, né? Também uma pessoa maravilhosa, Janus Wessel nos deixou cedo, né? E do Janus Wessel, quando ele faleceu e tal, é que o pessoal foi para o Pacaembu. E sempre com essa ideia de terças-feiras, porque era o antigo encontro do Veteran, né? Tá. E as quintas-feiras era do Clube do Chevrolet. Então, eu conheci o Clube do Chevrolet quando inauguraram a sede nova, com o Homero, o Fernando, o Borrego sempre me tratava super bem, desde molecão, né? Então, é uma pessoa que também fez muita falta, o Borrego, né? E aí a gente ia terças no Capricho, quinta no Clube do Chevrolet, né? Então, já participando, e até que em 96, com o apoio de várias pessoas, eu voltei um sonho que eu já tinha e fiz uma revista de carro antigo entre 96 e 2000, que foi a Collectors Magazine, que acho que foi muito nessa legal. época que você conheceu, né, Pá? Tem uns 20 anos, Foi. é isso? Foi. Eu estava mexendo nas minhas coisas esses dias, tinha um crachá, uma credencial, do Salão do Automóvel, lá de 2008. Você lembra daquela coletiva de imprensa? Não, mas... Outro dia eu estava lembrando, eu comentei... Ai, cara, eu comecei a dar risada sozinho Foi aqui. muito legal. Que ano que foi isso? 2000? Que ano que foi? 98? Não, foi 2008 já. 2008. Essa que eu encontrei aqui foi 2008. 2008, Eu sei que a gente estava nesse salão do automóvel e tinha apresentação do Mustang para a imprensa. Aí, daqui a pouco, levanta a mão um cara lá no meio da imprensa para fazer pergunta, né? Aí era o Parra. Pô, por que vocês não lançam esse carro no Brasil? O Mustang tem que estar no Brasil. Não, eu lembro que eu falei, olha, estava apresentando essa geração nova que veio com aquela pegada retrô e o carro, nossa, um sucesso tremendo, né? E o carro já vinha para o Brasil muito. O Mustang, por muito tempo, ele foi o carro importado, independente, mais trazido para o Brasil. Por muito tempo, entendeu? E aí a Ford não se mexia. E o pessoal, né, todo mundo desesperado para ter o carro.
E aí, na época, eu estava começando a me envolver com essa questão de importação. Falei, olha, vocês não vão trazer o carro? Falei, todo dia chega um monte de carro. Falei, vocês não vão trazer o carro mesmo, vocês? E aí ficou aquela... Eu lembro que o Nasser estava do meu lado, ele olhou para mim e deu uma risadinha. Pô, esse fordeiro aí, eu dei muita risada, porque eu falei, olha lá, o Parra não perdeu a oportunidade, deixou o cara da Ford gaguejando. Não, é lógico, pô. Coletiva de imprensa é para isso, né, Pagotto? Foi muito Meu, legal. E vem cá, e Federação Brasileira? Que momento que chegou na sua vida? Bom, aí vamos lá. Como eu falei, em 99 fundamos o Chrysler Club. Mais ou menos na mesma época, eu enchi o saco de uma turminha que a gente se encontrava lá no Shopping D, e a turma gostava de picape, e nesse mesmo tempo lançaram a ideia do Picapes Club, inclusive emprestamos lá o nosso para o estatuto, né? Para a gente circulava o estatuto, que eu achava muito legal ter os clubes, né? Então eu sempre incentivei muito. Então eu conheci o Almir, falei, Almir, você tem que fazer o Picapes Club. Levei ele também para conhecer a turma do Clube do Chevrolet. Aí a gente começa a apresentar as pessoas, né? E aí o Chrysler Club se filiou à federação, né? E onde eu tive um contato maior da federação foi quando eu estava com a revista Lindóia 1998, Cláudio Borrego, José Aurélio, Roberto Suga, estavam recepcionando o José Carlos Dias, que era o cara do Denatran, responsável por fazer o novo Código de Trânsito. E lá a gente mostrou para ele o que era o carro antigo. Eu tinha um stand da revista, mas acompanhamos, andamos de noite lá no parque, né? E ali foi o embrião de se sair a Resolução 56, né? Então eu tenho muito orgulho, muita honra de estar lá com esse pessoal, né? Eu lembro, daí o Borrego deu uns vinhos para ele e tal. E naquele momento a gente viu que ia sair a Resolução 56 para ter a placa preta. Então, a partir daí, eu fui um defensor da placa preta, fui um defensor. Como eu fui sempre defensor dos clubes, eu achava muito legal a ideia de todos os clubes se unir junto com uma entidade maior, a federação, e organizar o calendário e poder ser representando os clubes no lado, porque o grande medo que a gente tinha, né, quando veio o Código Novo, era aquelas obrigações de legislação. Como você né? disse no começo da nossa live, o Citroën 11 Ligier com lanterna de Fusca, né? Era uma obrigação, né? Então, a grande pegada, né, da placa preta, embora muita gente tenha o lado do status da placa preta, mas ela foi criada ali para isso, para poder proteger os carros antigos da deliberação do governo de exigir. Nossa, Pagotto, você falou um negócio agora que eu queria fazer um parênteses aqui. Eu acho essa... Toda vez que eu ouço alguém falar isso, né? Você, diretor técnico, mas toda vez que eu ouço um amigo, um antigo mobilista, alguém fala assim, que o carro tem placa preta, que isso confere um status, nossa, mas aquilo me dói para lá da alma, sabe? Eu falo, como é que a cor de uma placa pode ser régua para medir a qualidade de um automóvel? Eu falei, de onde é que saiu, de onde é que saiu esse conceito, essa ideia? Eu falei, a placa preta, que nem é o nome, é placa de colecionador, ela serve só para preservar o automóvel, para que ele possa continuar não adquirir os itens obrigatórios e manter, né, se manter como ele era, como saiu de fábrica. Por exemplo, esse Citroën com lanterna de Fusca. Exatamente. Só para isso que serve, cara. A cor da placa, eu juro que é uma coisa que, sabe, não vai entrar nunca na minha cabeça aí. Exatamente. E é uma coisa que eu repito nos últimos 20 anos, né? Porque eu faço palestras aí também em eventos, ou lá pelo Clube do Carro Antigo, tal, dou aula. O pessoal, porque o carro tem a placa preta. Sabe por que saiu a placa preta? A gente tem que explicar, né? Isso é uma forma que alguns clubes se reuniram numa entidade maior, que é a federação, que procurou defender os interesses desse grupo de colecionador, que tem qual missão?
de preservar os carros dentro da sua dinamidade. Então, eu tenho que explicar tudo isso. Mas, então, a partir do momento que eu participei da federação, eu fui um defensor disso. Nos começos dos anos 2000, tinha uma pessoa também que estava semanalmente, a gente estava junto, ele fazia os churrascos lá, que era o professor Everardo Cosme, aqui do Colégio Dominus, que a gente ia, ele fazia churrascos no final de semana, ele fez um galpão que chamava Casa do Carro, que era de todos os clubes, e ele era o diretor regional de São Paulo. Casa do Carro, legal isso, hein? Casa do Carro. Muito legal isso. E aí, lá nós fizemos o primeiro workshop da federação, foi no colégio dele, acho que 2004, se eu não me engano, né? E eu estava direto com ele e tal. Infelizmente, o professor Everardo também, eu não sei se foi em 2005 ou 2006, acabou indo embora mais cedo também. Parece que os bons o pessoal chama mais cedo. Eu acho que foi em 2005, porque final de 2006 foi o Zé Aurélio. É isso aí. Então, acho que foi por 2004. Fazendo para 15 anos. Ô, Pagotto, nós estamos aqui falando, entrou um monte de gente aí, ó. O Fernando Marques está mandando um abraço pro vice-presidente, Capitão Silvio, Jorginho Cirne, bom baiano, chegou atrasado, Jorginho, tá valendo. Leonardo Simonato, o pessoal tá chegando aí, sejam todos bem-vindos aqui no nosso papo hoje com o nosso diretor técnico, o famoso Segura Rojão, da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Suga chegou hoje. Suga, boa noite, tudo bem? Beijo no coração do Suga. E aí, então, mas que hora que você recebeu um crachazinho, um cartãozinho da Federação? Então, como é que você caiu para dentro de verdade? Porque você ajuda e participa, pelo visto, desde sempre, né? Não, eu sempre participei, né, com o pessoal, o Cláudio Borrego, depois... O Ferretti, mandar um beijão pro Ferretti aí também. Muito com o Everardo. Olha lá, Ferretti Studebaker. Um beijo, meu amigo Ferretti. Saudade de você. Ferretti é uma lenda. A gente estava fazendo uma live com o Ferretti qualquer hora. Precisa. Esse tem história, viu? Nossa Senhora. Então, e aí o que aconteceu? Aí também, sempre com esse pessoal, com o Zé Aurélio e tal. E quando o professor Everardo foi embora, eu acabei assumindo a diretoria regional São Paulo. Durante alguns anos, eu fui o regional de São Paulo. Aí, o presidente era o Zé Aurélio? Foi o finzinho do Zé Aurélio e depois o Tilman, né? Depois com o Tilman também eu fiz. Eu continuei como regional de São Paulo. Aí, em 2008, quase que me chamam, né? Em 2008, eu tive um infarto, quase fui embora e tal. Aí eu não pude assumir muito de estar em todos os eventos, tal. Eu tive recuperaçãozinha aí, né? E a partir daí eu acabei me afastando um pouco da federação, né? Acho que eu cheguei a ficar um mandato com o Tilman inteiro, mas já no final já não estava podendo ir, né? E depois eu voltei como diretor técnico. Provavelmente, eu acho que em 2010, por aí, né? Então, entre 2005 e 2008 para 2009, eu fiquei diretor regional São Paulo, depois é que eu assumi o lado da diretoria técnica, né? E aí participamos bastante dos dois, do outro workshop que teve, né? 2014, foi uma participação muito legal. Também o Suga está aí, né? O Suga eu conheci, primeira vez que eu vi ele de longe, mas quando eu conheci, fiquei amigo dele, foi no primeiro encontro paulista, que foi na cidade de Águas de São Pedro. Legal. Então tinha um japonês todo elegante, que chegou de Cadillac lá, tal, ganhou prêmio, né? E eu estava lá em 96, foi quando eu conheci o Suga, e tudo isso que eu estou falando, o Suga sempre junto, o Suga foi presidente do Clube Chevrolet, depois do Cláudio Borrego, participou aí também estava sempre com a gente lá, com o Everardo Cosme, olha lá, Águas de São Pedro, o Suga lembrou, né? Então, assim, todos os eventos de Águas de Lindóia, eu sempre ajudei na premiação, né?
com seus pais sempre, Dona Edith, seu Alcanto, saudoso seu Alcanto, que Deus o tenha aí, ficamos muito tristes aí com a passagem do seu Alcanto, muita luz para ele. 1996, olha lá, o Suga lembrou, e nesse evento eu lancei uma pesquisa para saber o que o pessoal acharia de ter uma revista de carro antigo. E com posse dessa pesquisa que eu lancei a revista em 97. Você vê, já tem 30 anos. Não, mas você falou que a mãe da André, sua esposa, sua sogra, tinha uma revista também. Como é que foi isso? Foi para onde? Então, ela tinha uma revista que ela era e o marido, né? E essa revista durou alguns anos, né? Eu não lembro agora quantas edições. Ela fazia uma Copa, que era um rally histórico, um rally de regularidade, e eu participava. Nossa, super envolvida, então, com o cenário de carro antigo também? Exatamente. E esse rally era muito legal, então tinha diversas cidades, né? E eu fiz algumas etapas, eu fazia sempre com o Salim, né? Eu era muito ligado com o Salim. Chegamos a ter um negócio de peça juntos, depois ele investiu mais e foi sozinho, mas nós começamos peça no porão de uma casa minha aqui em Moema, chamava O Porão. Isso foi em 90 e pouquinho também, né? E o Salim, na época, esse evento que eu conheci minha esposa, não posso esquecer a data, foi novembro de 91, no feriado da República, 15 de novembro, e nós fomos, o Salim tinha uma Impala 61, e ele não tinha um pouco de medo de dirigir o carro, então ele foi de navegador, eu fui dirigindo, e lá eu conheci. Mas fizemos também com o Cadillac dele, fizemos alguns ralis aí. Eu fiz com uma Mercedes Coupé, fiz com o meu Dodge, fiz de Galaxy. Fizemos vários era Copa Antigo Mobilismo de rally, né? Legal. O Salim é o único cara que eu conheço. O Salim morou um tempo aqui em Ribeirão Preto. E ele é o único cara que eu conheço que toma chopp com gelo. Ele pede chopp. Aí ele pediu para colocar pedra de gelo. Eu olhei e falei, Salim, você vai apanhar, você está em Ribeirão, isso aqui é terra do chopp. Alguém vai ver você fazer isso? Vai arrumar problema aqui. Você sabe que você lembrou agora, quando o Salim casou em Ribeirão Preto, eu fui com o Everardo, levando o presente dele, que era uma televisão, não era aquela televisão de plasma, era aquelas televisões grandes ainda, que o Everardo tinha uma Blazer, nós fomos levando o presente de casamento do Salim, que era a televisão, né? Que legal. Tem uns 15 anos isso aí. Bom, então, e aí fiquei mais envolvido com a federação, e depois que eu infartei, em 2008, eu diminuí muito meu ritmo de trabalho. E aí eu me envolvi mais ainda, porque eu falei, eu vou fazer o que eu gosto, depois que eu passei esse susto. Então, eu escrevi alguns livros, né? Você conhece, escrevi 8 livros sobre carro antigo. Tenho participado bastante aí dos eventos, né? Super ativo, super. Agora também. O Pagotto, faz quanto tempo que você está nessa de avaliar carro para grandes eventos? Olha, desde sempre, desde de Lindóia, quando eu tinha a revista, 98, 99, eu ajudava o Borrego, que o Borrego cuidava, o Suga, né, da premiação, eu já ajudava na avaliação, né? E na apresentação, o Picapes Clube desde sempre, já são 22 anos, né? O Chrysler Clube também, nós já estamos no 17º evento, porque, né? Quando eu comecei a fazer a avaliação dos carros, em Lindóia também em 2008, você já estava lá. Você já estava lá fazia tempo, né? Eu sempre tive aquela ideia de poder ajudar, de querer que o evento seja legal, que a premiação tenha o mínimo de discussão possível, mínimo de injustiça, né? E embora muita gente fala, pô, você lá organiza a premiação de Lindóia, você fica louco e tal. Eu acho que a premiação, todo mundo devia ser premiado. Acho que eu já falei isso para você. Porque é a mesma coisa que a tua filhinha vai dançar na festa junina.
ela pode estar dançando tudo errado. A tua filha é a mais bonitinha de todas, não é? Então, não adianta. Então, para o cara, o carro dele é o carro mais importante do evento. Ele deveria sempre ganhar prêmio. Mas aí a gente tem que fazer... O Christian Lovato está falando maratona, fazer a premiação em indoor. O Suga está falando aqui, ó, que era uma loucura. Suga, eu lembro, nossa, das intermináveis reuniões, né, pós-avaliação lá na sala de carteado. E ligação. Por quê? O fulano quer saber por quê. Ó, porque sim. Porque, né? Porque o avaliador entendeu que sim, e foi lá com todo mundo e tudo mais. Entendeu? Então, e só para encerrar o assunto premiação, que muita gente me pergunta, só que por que eu acho muito importante, muito legal a federação, a premiação? Primeiro porque é um motivo de incentivo para o cara melhorar o carro dele, restaurar o carro dele, buscar a originalidade, né? É um motivo de incentivar. E a premiação nada mais é do que um reconhecimento por aquele trabalho, que a gente sabe que tem gente que fica anos restaurando um carro, né? Então, o negócio tem que continuar, porque, primeiro, assim, se seu carro não foi premiado, você fala, pô, eu vou melhorar ele. E aquele incentivo. Trabalho... Tem muita gente, o Capitão Silvio também, pô, é das antiguíssimas nisso, são pessoal aí que avalia carro desde sempre, o Léo, que tá aí também, o Léo lá da garagem. Meu, eu já cheguei a avaliar carro, né, já com o pessoal lá, e aí, depois o carro não foi premiado, o proprietário fala, poxa, mas por quê? Olha, isso aqui não tá legal, isso aqui podia estar melhor, isso aqui não é seu carro. É mesmo? Que mais? Aí o cara, que mais? Que mais que tá errado no meu carro? Aí fala, ó, isso aqui, aquele... Obrigado, eu vou melhorar meu carro. Eu ouvi isso várias vezes. Dá um conforto na gente, e você fala, pô, que legal, o cara veio para participar, para aprender, o cara tá afim de melhorar o carro dele. Porque, é o que você falou, o amor que você tem no carro, o carinho que você tem, né? É uma relação realmente afetiva que a gente tem com os carros, não vai mudar. Mas você saber que seu carro está cada vez melhor, que seu carro está cada vez mais correto, né? Que ele está melhorando, evoluindo, é legal. E o proprietário, quando tem essa consciência, é muito legal. É bacana, é bacana. Então, assim, aí entrou o Léo, o Ferretti, falando que a gente sempre treme na premiação. Eu lembro o Ferretti tinha cadeira cativa lá. Primeiro prêmio do Mário Ferretti, eu lembro, toda vez que eu te dou um prêmio, Ferretti, aquele primeiro prêmio com a caminhonete azul em Lindóia, eu chorei junto com você e eu lembro toda vez. Toda vez que eu te dou um prêmio, eu lembro e tenho muito carinho por isso. O Christian falando uma coisa que é verdade, melhorou muito o nível dos carros. Se você vê de 15 anos para cá, né? O Léo tá aí também. A qualidade dos carros melhorou muito nos últimos anos. Acho que com essa questão de internet, né? De compra online e tudo mais. A gente teve acesso a muito mais recurso para mexer nos carros. Eu fico contente porque os carros estão sendo preservados, melhorados, e aquela ideia sempre de diminuir as injustiças, né? Teve vários casos. Sim. Teve um caso, por exemplo, que tinham 5 rumizetas numa ilha uma vez. Acho que ainda era tempo do Encontro Paulista, se eu não me engano. E as 5 rumizetas, uma de traseira para a outra, e cada uma tinha um detalhe. Uma tinha um vidro que estava feio, outro tinha uma tapeçaria não sei o quê, e tinha que escolher uma das 5. E a gente lambia, essa tinha o pneu legal, mas a outra estava com a calota não sei o quê. E estava difícil de descobrir. E aí a gente vai procurando. Aí quando eu olhei, das 5, tinha uma que estava com motor ISO 2 tempos original. E era a mais antiga. E já estava com a placa preta. Falei, bom, então é essa. Ela tem os critérios de desempate pela federação, ganhou. Aí tinha um que tinha levado 2, que eram vistosas, lindas e maravilhosas, veio reclamar comigo. Como você deu prêmio para aquela? E essa 2 tempos, ela tinha um escorrido de gasolina do lado, um tanque, né? Era meio feio. Aí eu falei, olha, seu carro é maravilhoso, todas são lindas, mas a gente tem que premiar, segundo os nossos critérios da federação, a mais antiga,
a mais rara, que é a única que está com motor ISO, porque não dava um ano, o pessoal põe o motor IW, né? O motor ISO era muito fraco. Né? Então, tem o motor original, é a mais antiga, está com a placa preta, Aí ele virou as costas, saiu pisando duro, mas viu que... Então, assim, vários carros, eu fico contente disso, porque eu falei assim, nossa, a gente conseguiu realmente homenagear aquela que merecia ser premiada, né? Então, é isso que eu gosto. O pessoal não entende, as pessoas às vezes elas acham que leva o prêmio o carro mais bonito. Não é assim, né? É o carro mais interessante, que nem você disse, usando esse exemplo das Donizetas. Essa, talvez, pelo que você falou, ela não era a mais bonita, mas certamente a mais interessante, exatamente, né? Então... E se ele estava pensando em um dia modificar o motor, nunca mais. E nunca até mais. hoje, é meu vizinho aqui, o Klaus. Aí, o Aldir está falando que ele lembra dessa premiação. Eu lembro muito do carro do Aldir, toda vez que eu começo a falar de premiação, eu lembro disso, da Lorena dele, daquela Lorena laranja dele, que eu ajudei a avaliar. Foi lá em 2007, 2008, por ali. Lá em Lindóia, na época de Encontro Paulista também. E aí é bacana também, porque esse lado, uma coisa que eu também tenho orgulho de falar, né, eu sei que muitos clubes foram fundados e foram graças à minha persistência, né? E só para citar dois que eu falo que nós somos os padrinhos, a turma do Chrysler Clube é o padrinho, né? É o seguinte, o pessoal de Minas Gerais falaram assim, nossa, é tão bacana teu clube, tão legal. Putz, a gente queria fazer o Chrysler Clube em Minas Gerais. Falei, por que vocês não fazem? Tal. Então eu incentivei, já teve um encontro muito bacana, um evento anual deles. Então, o Chrysler Clube Minas Gerais, ele tem mais ou menos o mesmo formato dos eventos do Chrysler Clube, eles fecham um hotel, fazem a camiseta parecida, o nível dos carros deles melhorando muito de originalidade, preservando. E a mesma coisa que fizeram igualzinho é o Mopar de Brasília. O Mopar de Brasília também muito legal. Eles fazem nos mesmos moldes do Chrysler Clube. Já são 2 anos que eu vou lá, faço a premiação. Não, Mopar sem o Pagoto. Falei, tá bom, vamos lá, eu faço a premiação com vocês. Está crescendo, conseguiram apoio da Chrysler, lá da concessionária do local, carros muito bacana, e mais ou menos no mesmo formato, né? Também se filiaram à federação, também acabam tendo os mesmos procedimentos de avaliação da placa de correção. Olha lá, o Suga lembrando, o presidente Marcelo Sudá. E esse último eu fiquei impressionado, que o Mopar Clube do Centro-Oeste. Veio gente lá de Sinop, do Mato Grosso, 1.000 quilômetros. Veio gente, porque lá perto é 400 quilômetros. Né? Então veio gente. Lá é tudo. Veio um monte de gente de Goiânia, tal, tudo para o evento de Brasília e no mesmo formato do Chrysler Clube. Eles fecham um hotel, tal, assim como o pessoal do Chrysler Clube de Minas Gerais. Então, assim, vão saindo outros clubes e com a mesma pegada. Eles fazem até a camiseta meio parecida, né? O de Minas, eles fazem o Mopar Uai. Muito Uai. legal. Pagotão, o Instagram está me avisando aqui, ó, que a gente tem mais 1 minuto e meio de live e aí cai. Então, legal. Eu já queria aproveitar, fazer as minhas considerações finais aqui, agradecer você ter atendido essa solicitação nossa, todo mundo que acompanhou a nossa live. Faltou tempo, eu tenho certeza que a gente conseguiria ficar aqui batendo papo pelo menos mais 1 hora, 1h30, tranquilamente. Que legal que é te ouvir. Obrigado por todo esse trabalho que você vem desenvolvendo junto à Federação Brasileira, ao Antigo Mobilismo Nacional. Acho que todo mundo só tem a agradecer, né, a você. E eu vou te passar a palavra, pedir para você fazer as considerações finais e já se despedir do pessoal também. Legal. Bom, obrigado pela oportunidade. É muito gostoso falar para todos nós, para todos vocês que estão assistindo, toda a turma da federação. E o que eu queria falar é a mesma coisa que há mais de 30 anos eu acho. Eu acho que aquela turma que gosta da mesma coisa tem que se reunir por um clube e esses clubes têm que se reunir para ter força junto com uma federação, assim como a Federação Brasileira também
faz parte da Federação Internacional. Então, eu acredito muito nesse tipo de união, que é a união que faz a força mesmo. Então, para você... Juntos somos mais, né? Exatamente. Para você ser